chamo João Carlos Pestana, sou fundador da construtora JCP, sou engenheiro civil há mais de 28 anos. Nesse longo tempo adquirimos muita experiência, muita qualidade, muito know-how no ramo de construção civil, tanto na área industrial como na área imobiliária. Em 10 anos de história, a construtora JCP construiu mais do que projeto. Construímos confiança, qualidade e parcerias sólidas, fazendo ampliações, obras com qualidade, segurança, prazo e custo. Entre em contato conosco para o sucesso do seu próximo projeto. Eu sou Natália Pestana, eu sou dona aqui da Pestana Clínica Integrativa e vim contar algumas novidades para vocês. Além de um novo nome e um novo logo, temos novos parceiros conosco. No nosso time médico entrou mais uma especialidade para agregar e deixar o seu atendimento mais completo. Agora temos um endocrinologista aqui conosco. E também somos parceiros do Laboratório AOC. Então vocês podem estar colhendo conosco seus exames de sangue, exames de urina. Para as mamães que querem descobrir se são menino ou menina, temos a sexagem fetal também aqui conosco. E temos muito mais novidades para o ano de 2025, que eu vou deixar em segredo para você estar nos acompanhando nas redes sociais e descobrir quais são. Sejam muito bem-vindos à nova clínica. Brasil Business, com Flávio Navarro. Olá, seja bem-vindo a mais um programa com o Brasil Business. E no programa de hoje vou falar com ele, Marcelo Teodoro de Aguiar, nascido em São Paulo em 1973. Estou com ele aqui hoje, mais conhecido como Marcelo Aguiar. Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão, no programa com o Brasil Business. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui nesse programa, tão assistido, com uma belíssima audiência e na sua condição, que sempre trazendo o que tem de inovação, de entretenimento, na política, no show business, enfim, tudo que reflete a política nacionalmente falando. Sim. Marcelo, como iniciou a sua vida? Bom, Flávio, eu iniciei a minha história tanto na música como na política, num todo. Eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai sempre foi comerciante, vendia rolamentos, sempre foi da área do comércio. Minha mãe sempre foi dona de casa, uma mulher muito simples, muito humilde. Os meus pais sempre lutaram muito para me dar uma boa educação e eu agradeço muito a Deus porque meu pai nunca mediu esforço para sempre me ajudar a realizar os meus sonhos e minha mãe da mesma forma. Sim. Mas eu morei na Zona Leste a vida toda. Sim. Saí ali do bairro da Vila Formosa. Sim. Morei ali na Eduardo Cote, morei ali na Medeiros Furtado, estudei no Colégio Brasília, que antes era Criança Feliz, depois fui para o Santo Antônio de Lisboa. Então foi sempre uma vida, meu pai sempre batalhou muito para que eu tivesse condições de ter uma boa educação. Minha mãe sempre foi uma mulher muito rígida, muito dura, muito enérgica. Minha mãe nunca mediu aquela situação de pegar o chinelo, a borracha do chuveiro para me repreender, sabe? Foi muito dura. Hoje a gente tem uma outra educação, uma outra cultura, mas os nossos pais antigamente tinham uma forma de nos educar bem diferente. Eu saí da Zona Leste e sempre tive sonhos, né? Sonhos da música, sonhos de viver aquilo que muitas vezes as pessoas que saem do Nordeste ou que saem do interior de São Paulo têm, né? De vir para a capital. Eu fui o contrário. Eu tinha o sonho de sair da capital e de ir para o interior, porque o interior é onde tudo acontecia em termos da música sertaneja, da música da cultura que tem no interior de São Paulo. Isso começou a acontecer ali perto dos meus 14, eu comecei com 9 anos num programa de calouro, mas dos 14 para 15 anos foi quando eu gravei o meu primeiro trabalho sertanejo, né? Depois que eu participei ali do programa do Raul Gil, que ele me deu uma grande oportunidade, que eu fui calouro do Raul Gil, bem novinho, bem pequenininho, com 9 para 10 anos,
O senhor Raul sempre muito gentil com as crianças. Cantei ali a música Galopeira. E o Raul me recebeu com muito carinho. E depois, com 14 para 15 anos, eu gravei meu primeiro trabalho da música sertaneja. E comecei a fazer aquilo que todo bom cantor faz, divulgação, visitando rádio, levantando 5 horas da manhã, às vezes até mais cedo, visitando radialista por radialista, de programa em programa, visitando aqui em São Paulo os programas também, programa do Eri Correia, programa do Paulo Barbosa, Boa Pessoa, Paulo Boa Pessoa, isso. Alguma coisa assim. Indo pro interior, visitando lá os programas também do interior, Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Araçatuba, Birigui, e isso me trouxe uma bagagem, porque é muito bom você visitar os programas. Sim. Hoje, lógico que hoje tudo mudou por causa da internet, né? Você está aqui em São Paulo, você soltou no YouTube ou usou a rede social, você fala com o Brasil inteiro em fração de segundos. É muito dinâmico. Mas antigamente nós temos que fazer 5, 6, 7 cidades, 10 cidades num dia, visitando programas de meia hora correndo. Era algo muito, muito difícil. E você dependia, lógico, dos divulgadores que a gravadora colocava à sua disposição. E era muito bom. Então isso fez com que eu começasse o trabalho ao contrário, viesse do interior para a capital. Então eu comecei a música sertaneja ali no interior, e ali de Santa Fé do Sul, que é a última cidade ali do nosso estado, e viesse para cá, para o estado de São Paulo. E a música começou a acontecer até que as músicas que eu gravei, as primeiras músicas, como Entre Ele e Eu, Não Dá Pra Fazer a Moça Ter Você, Solidão por Perto, Maringá, as músicas começaram a acontecer. A estourar. E aí, isso me aproximou da população, isso me aproximou do povo, isso me aproximou dos habitantes de várias cidades. Sim. Isso me trouxe uma aproximação muito grande. Então, esse foi o início, assim, da vida musical. Até que, quando eu cheguei na capital, eu participei do primeiro programa. Meu empresário era o Hélio Batista na época, o Hélio Batista que trouxe o Menudo para o Brasil e abriu muitas portas para mim. Eu participei do primeiro programa de TV, que foi o programa do Silvio Santos, o Qual é a Música, fui lançado no Silvio Santos, depois fiz outros programas, que aí veio Marcelo Costa, veio Bolinha, veio o Sabadão Sertanejo, que daí veio o Sabadão Sertanejo, o Augusto Liberato abriu as portas, e aí, tanto que minha música saiu no disco do Sabadão Sertanejo, viajar para as caravanas do Liberato, o Magrão me ajudou muito aqui, né, saudoso Magrão, e enfim, aí foi Enesita Barroso, eu fazia também muitos programas de Enesita Barroso na Cultura, e aí, olha, foi um tempo maravilhoso, de muitas oportunidades. Que bacana. Eu sou nascido e criado na Vila Matilde. Ei, que beleza. Ao lado ali. Eu cantei a primeira vez a Vila Matilde. Com o Mauro Borges na praça lá? Não, eu cantei lá também, mas ali tinha ali na Vila Matilde a Toco. A Toco, certo? Eu fiz parte da Toco. Então aqui, ó, aqui tá a Toco. A praça. Aqui tá a Toco, aqui tá a praça. Isso. Aqui tá a Toco. Aqui na esquina tinha um barzinho com música ao vivo. Frente à padaria. Certo? Tinha. Ali tem um vídeo na internet até hoje. É mesmo? Eu cantando Legião Urbana ali naquele barzinho, no início de tudo. E ali na Vila Matilde, eu fiz parte de um grupo de música, de um grupo de baile, que tinha uma cantora, ai meu Deus, que era, acho que era Fátima, eu não lembro o nome dela agora, era Pavilhão 2000, não, era... Tinha um grupo de música ali, eu fiz parte desse não grupo. Lembro agora. Durante alguns meses, que quando entrava o repertório sertanejo, eu que cantava com eles. Que coisa, e foi cara. Muito bom. É uma pena que eu não me recordo agora o nome, porque, lógico, já tô com 52 anos, vou lembrar de tudo. Sim. Mas eu vou buscar depois o meu HD aqui. Que legal. Depois, uma hora, eu te recordo. Eu tenho um ano a menos que você, né? E por que eu falo que eu saí da Vila Matilde, mas também saí cedo, fui pro interior, Jardins, mudei, várias coisas, né? A tua mãe chegou a trabalhar um momento junto com a minha irmã, numa empresa de consórcio, ela fazia parte de gerais lá, em Vila Formosa. Olha só. Então, todo mundo comentava. É verdade. Minha mãe trabalhou mesmo. Era em Bracon, não lembro como é que chamava. Isso mesmo. Não, olha, trabalha a mãe do Marcelo, a mãe do Marcelo, então era aquele glamour e tal, né? Era uma coisa que muito famosa, e andava muito legal isso aí, né? Que bacana.
E assim, é muito bacana, porque nós éramos do mesmo lugar e aquilo que Deus tem feito na sua vida, né, Marcelo, é uma coisa que é muito importante, né? Você passou por todo esse momento, a fama, você viveu televisões, rádio, como nós conhecemos, como é que funciona o mundo secular. Verdade. E de repente você veio e se converteu. Isso. Como que foi isso na sua vida? A conversão... E que ponto foi isso? A conversão veio depois, no momento que eu estava fazendo a novela Estrela de Fogo da Record. Sim. Que tinha ali um personagem chamado Ventania. Eu fui convidado pelo Zé Paulo Vallone. Sim. Né? O Zé Paulo, depois de ter feito vários testes com alguns... Vários testes não, com vários convites, né? Para alguns cantores, mas pelo motivo de agenda, eles não conseguiam conciliar a novela com a carreira. Sim. E aí ele estendeu o convite para mim. Eu naquela época estava fazendo uma transição, saindo da empresa do Hélio e tentando uma carreira mais independente, indo para uma nova empresa. E eu estava trabalhando naquela época com o Paulinho, PH, de Jean Giovanni. Sim. E aí o Zé Paulo Vallone me fez esse convite e junto com a pessoa responsável pela parte musical da Rede Record, que era o Santiago Ferraz. Sim. E aí eles me convidaram para fazer um personagem na novela Estrela de Fogo, que era o Ventania. Eu fiz o teste, passei, fiz um intensivo para entender um pouco mais de dramaturgia com uma pessoa que me preparou, e eu mergulhei nesse personagem. A novela começou a ter um grande destaque, eu comecei a crescer nesse período na novela Estrela de Fogo, e aí quando eu estava nessa novela, eu conheci a Paula, que hoje é minha esposa. A Paula era muito amiga da Vivian, que ela é colaboradora do autor da novela, ajudava na colaboração como autora também. E aí eu conheci a Paula já frequentava a Igreja Renascer. Ah, tá. E aí a Paula, junto a sua mãe, já era minha sogra, a Sandra, já frequentava a Igreja Renascer, estava passando por um momento de depressão. Dentro da Renascer, ela acabou sendo curada dessa enfermidade, e a Paula começou a frequentar. A Paula era também atriz e já tinha feito alguns trabalhos no SBT, já tinha feito alguns trabalhos em algumas peças, Piramitisbe, já tinha feito outros trabalhos em algumas minisséries, e nós nos conhecemos no dia da estreia da novela, quando os autores se reúnem numa casa para assistir o primeiro capítulo junto, e aquela festa e tal, para a imprensa, aquela coisa toda. E aí eu conheci a Paula, e nesse momento que eu a conheci, nós trocamos telefone, saímos para jantar junto com o elenco, e aí começamos a namorar depois de um mês. Começamos a namorar, e fruto desse namoro veio 2 filhos, noivado, veio casamento, veio 2 filhos. Hoje eu tenho a Marcela, que tem 21 anos, tenho o Davi, que vai fazer 13 anos agora. E ali eu me converti no dia do meu noivado. Que legal. Me converti, e aí nós já estamos juntos há praticamente quase 25 anos, entre namoro, noivado e casamento, e tem sido assim um tempo muito precioso, porque 25 anos de história é algo muito... que não é hoje em dia, nos tempos atuais, é uma grande vitória. E a esposa é o alicerce. Meu alicerce. É o radar, todo mundo fala. Falou alguma coisa, pode, Paula, não gostei desse cara, acontecer, pode ficar atento. Com certeza. Ali... E a Paula é meu grande alicerce mesmo, já enfrentou comigo muitas situações, muitas coisas, me ajudou a muitas vezes me levantar, é uma guerreira, uma batalhadora, e hoje não tem como olhar para minha história e não olhar para Paula junto comigo, escrevendo essa história e muitas vezes me ajudando em situações. Porque a vida é assim, né? A vida, a gente não tem como escrever essa história toda e passar e enfrentar muitas vezes lutas, porque às vezes as pessoas, Flávio, acham que a gente se converte, que tudo é um mar de rosas, mas no meio dessa conversão toda, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos acertos, os nossos erros, e a grande virtude nossa é saber enxergar, né, as nossas fraquezas, os nossos erros e também reconhecer, porque eu acho que a gente começa a acertar quando a gente reconhece também os nossos erros, né? E reconhece também o momento de falar, eu preciso retroceder, eu preciso voltar, eu preciso nesse momento voltar ao primeiro amor, eu preciso reconstruir a minha história novamente, eu preciso agora ter humildade o suficiente de ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, que caminho que eu devo perseguir agora? Que caminho que eu preciso agora retomar? Porque a vida é muito rápida e é muito simples, né? E às vezes a gente que dificulta
a nossa caminhada com Deus. Porque Deus, quando você pega a Bíblia, que é um dos maiores livros que nós temos, se você seguir ali as Escrituras, não tem como você errar. Verdade. Não tem como você inventar a roda, sabe? É só você seguir as Escrituras, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ter um casamento perfeito, ali você vai saber educar os teus filhos, ali você vai saber, em todos os momentos, quando passar por uma luta, buscar ali no manual, que é a Bíblia, enfrentar as tuas enfermidades, as tuas lutas, enfim, tá tudo ali, não tem como inventar absolutamente nada. Porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque as pessoas vão, vou me converter, vai mudar minha vida, vende aquele paraíso, mas não é. A gente vive debaixo de tanta luta e tal. E aí você passou por tudo isso, veio. Como é que foi você para entrar na política, Marcelo? Conhecido, mundo secular, já estava no mundo cristão e tal. Como é que foi esse momento? Alguém te convidou, chamou, ou você já tinha aquela vontade? Não, eu preciso fazer algo pela minha cidade, pelo povo. Como foi esse momento na sua vida? A política, como tudo, foi muito simples também e muito genuíno, porque eu já estava... Foi natural. Foi natural, porque o meu trabalho musical sempre me aproximou do trabalho social. Sim. Né? Você sempre vê muitos artistas fazendo shows ou eventos beneficentes que tem o cunho de ajudar instituições, ajudar... pessoas que estão passando, ou olha, temos que fazer um show beneficente para ajudar a arrecadar recursos para que aquela pessoa faça uma cirurgia, ou então entidades que precisam levantar recursos para salvar o hospital, porque precisa, num cunho social, ter mais recursos para enfrentar uma folha de pagamento, várias situações. Sim. Eu numa igreja que tinha várias frentes assistenciais, não foi diferente, né? E sempre você, quando está numa vida que tem muitos trabalhos sociais, você precisa sempre estar pedindo ajuda, no sentido de liberações, de buscar as coisas, de buscar recursos ou de buscar autorizações. Então, uma pessoa que era ligada a um partido me procurou e falou: Marcelo, eu fiz uma pesquisa sem a sua autorização, coloquei o seu nome de forma espontânea e eu vi que seu nome não tinha rejeição. É óbvio que meu nome não tinha rejeição, porque eu nunca tinha enfrentado um cargo público. Claro. Né? E aí colocou meu nome. Mas também pelo trabalho que você fazia, porque poderia ter rejeição. Sim, pelo trabalho. Poderia ter rejeição. Claro. Mas colocou meu nome à disposição, o meu nome foi muito bem aceito e teve uma boa aceitação e... Me comentou comigo e eu falei: não, eu acho que isso não é pra mim, eu tenho uma vida tão tranquila aqui numa zona de conforto. E cheguei em casa e comentei com a minha esposa, e minha esposa falou: olha, eu acho que você está enganado nessa sua avaliação, porque você deve se dar uma oportunidade de repente aumentar o seu conhecimento, e quem sabe não é um momento de você reavaliar a sua vida. E já que você sempre quer fazer um trabalho para ajudar tantas pessoas, esse é o caminho. Você fez uma mudança tão grande na sua vida, quem sabe não é um momento, um sinal até que Deus está te dando para você reavaliar tudo isso. E eu comentei depois com os meus líderes e eles falaram: realmente acho que vale a pena. Deus confirmando. E aí eu saí pelo PSC na época, candidato a vereador na cidade de São Paulo. Hoje podemos. E deu tão certo naquela época que eu tive 41.506 votos, foi o vereador mais bem avaliado. Foi o 15º vereador mais bem votado na capital. Graças ao voto popular aí que eu tive, eu assumi uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiz uma avaliação, vi nesse radar que não tinha um trabalho e um foco direcionado, com um olhar sensível na Câmara Municipal para as crianças e adolescentes. Naquele momento nós tínhamos muitos casos de pedofilia, crianças abusadas sexualmente nacionalmente. Sim. São Paulo, pelo tamanho que não tinha um foco de olhar para a rede de apoio. Sim. Eu, naquele dia, procurei o Gilberto Kassab, que era prefeito da cidade de São Paulo, comentei que ia instaurar um pedido para poder ver se passava na Câmara e queria o apoio dele, porque era prefeito da cidade de São Paulo. Ele falou: se você colocar protocolar a CPI, tem o meu aval. Sim. Eu protocolei o trabalho, tive a maioria dos pares que me apoiaram, e aí passou, e aí nós colocamos e passou a CPI, nós começamos a fazer um trabalho para ver como que era a rede de apoio
tanto no sentido psicológico, orçamentário, como que era a rede nos hospitais, como que era a rede em termos investigativo também. O foco não era investigativo, era mais para a rede, Sim. mas também você acaba esbarrando em tudo. E aí, o fruto desse trabalho, de um bom relatório, nós aumentamos a rede de apoio, aumentamos o atendimento, aumentamos o orçamento. Né? E a prevenção em todos os sentidos. Sim. Tanto as pessoas denunciarem, tanto as pessoas entenderem o cuidado para que as crianças não ficassem tão vulneráveis. E aí eu venho falando sempre, né, que esse trabalho não é um trabalho de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, esse trabalho é para a vida. É uma pauta que você traz até hoje, né, Até Marcelo? hoje a gente acaba trazendo essa pauta, porque é uma pauta que é um cuidado como você levasse para a vida toda. Sim. E aí você teve, 2 mandatos? Eu tive 2 anos aqui na Câmara Municipal, 2 anos. porque logo na sequência o trabalho foi tão bem avaliado que eu coloquei o nome à disposição para sair como deputado federal. E aí a urna mostrou, nós fizemos 98 mil votos e fomos para Brasília como deputado federal. Esse trampolim. É bom eu frisar aqui que o meu trabalho em São Paulo, eu tive o apoio muito grande do senador Magno Malta naquele momento, que disponibilizou o material que ele tinha no Senado, enviou para mim aqui, para a comissão, veio aqui me ajudar naquele momento. A senadora Damares, que na época era uma das nossas maiores... Ela era assessora do Magno. Era assessora do Magno, ela tinha muito material. Eu lembro disso. E a Damares naquela época disponibilizou tudo que ela tinha, tanto no conhecimento jurídico, tanto também no conhecimento... Que eu diga não pedofilia, isso, com as entidades. E ela também disponibilizou material para mim, e isso foi muito valioso naquela época. E depois eu fui para Brasília. Indo para Brasília, eu e o Magno Malta, aí começamos um trabalho diferente. Ele no Senado e eu na Câmara. Nós nos unimos e a Damares, mais uma vez, me ajudou demais lá. E a Damares sempre foi uma pessoa muito articulada, muito rápida. E em Brasília nós continuamos o nosso trabalho, até que veio lá a tipificação do material, tanto no computador como no celular, em qualquer máquina digital, tipificação de crime. E aí nós conseguimos passar essa lei através do Magno Malta, juntos trabalhamos nisso, e outras pautas também que envolveu de cunho religioso. Sim. Eu falo de cunho religioso porque a gente muitas vezes quer rotular o parlamentar como sendo um parlamentar só de igreja. Não dá. E eu falo que não. Hoje nós temos uma sociedade. O cristão, ele toma ônibus, o cristão vai no hospital, o cristão, ele também utiliza tudo aquilo que a sociedade utiliza. Então é uma hipocrisia muito grande. Exatamente, a gente falar que nós estamos lá só com um cunho de um segmentado. Não é isso. Porque a maioria hoje, nacionalmente falando, todos têm ali a sua crença. E você pode ser... Quando eu falo cristão, estou falando de todas as religiões. Exatamente. E nós estamos falando de uma sociedade geral. Mais conservadora. Exatamente. E quem não é conservador, que lute pelos seus direitos. Sim. E nós vamos também ali, se for sensato, nós vamos apoiar também, porque aqui não é uma luta de guerra, ninguém está aqui com um punhal. Isso é verdadeiro político, né? Saber fazer a política. Sem dúvida, eu sempre fui do sem diálogo. Aquele extremismo, né, Marcelo? Isso, eu sempre fui do diálogo e sempre fui de debater as ideias, de colocar na mesa, cada um coloca as suas ideias e aquilo que conseguir a maioria, vamos votar e vamos depois, quem conquistou, vamos respeitar. Sim. E cada um que viva a sua vida de forma democrática e, se for possível, tenha paz com todos. Sim. E como é que foi, Marcelo? Você é vereador em São Paulo na época, de repente acordou deputado federal. Como foi esse momento da sua vida, família? Mudou tudo? Como é que foi isso aí? Mudou tudo, Flávio. Como é que foi esse momento? A política é algo muito... Porque ele levou a picadinha, já era, né? E assim, a política é algo muito dinâmico, né? E ninguém pega na sua mão e te ensina nada, Flávio. Te jogam lá. Joga não, te soltam lá, né? Te soltam, né? Mas, eu vou te falar uma coisa. Aí entra mais uma vez a sabedoria aí que tá na palavra, né? Sabedoria milenar. Porque tem pessoas na política, nem tudo dentro da política tá contaminado, né? Tem pessoas que a política do bem, tem pessoas que falam, olha, vai por esse caminho e que te ajuda mesmo. Sim. Sabe? Te dando bons conselhos. Sim. O Magno é uma dessas pessoas. Políticos que hoje estão cada vez mais em extinção, eu falo assim, porque o Bruno Covas, por incrível que pareça, né, o nosso saudoso era Bruno, um grande líder. O Bruno, que foi prefeito da cidade de São Paulo, muitas vezes nós saíamos lá em Brasília para conversar sobre política
E ele falava sobre a história do seu avô, Sim. sobre as conquistas do seu avô, sobre o seu momento no PSDB jovem, que esteve à frente, sobre a sua trajetória dentro do PSDB. E ele conversava comigo sobre sua história de vida mesmo, e falava: Marcelo, vai por aqui, vai por ali, e a gente discutia um pouco os problemas ali em Brasília, porque ele era deputado federal. Sim. E eu deputado federal. Sim. E nós tínhamos um grupo ali. Sim. De WhatsApp. Sim. E nós saímos para conversar. Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante no meu crescimento político e no meu amadurecimento. Sim. E principalmente quando nós tínhamos pautas difíceis. Eu tenho uma grande referência política. Um deles é o Rodrigo Garcia. Sim. Que depois eu tive a oportunidade de ficar como suplente do Rodrigo, suplente porque todas as vezes que ele tinha que se licenciar, nós trabalhávamos para que eu ficasse como suplente dele mesmo. Sim. Era 2 suplentes, era Sim. o Rodrigo e o Arnaldo Jardim. Sim, sim. O Arnaldo é um cara maravilhoso também, mas o Rodrigo sempre foi a minha maior referência como político, porque é um grande gestor, é um cara que conhece o Estado como ninguém. Muito. É um cara articulador, porque conhece como cientista político o cenário político num todo, para onde a política tem a sua tendência de ir, e ao mesmo tempo é um advogado extremamente inteligente, conhecedor da Constituição e conhecedor do direito constitucional. E o Rodrigo sempre foi um cara também que sempre me ajudou muito. Eu tive meus momentos assim às vezes de crise política. Nós temos altos e baixos, né? E ele foi um cara que me colocou no chão, sabe? Bacana. E o Rodrigo até hoje sempre foi uma pessoa que, mesmo quando ele mergulha para ficar um pouquinho mais ausente, depois ele retorna, é um cara que sempre me ajuda bastante. Então, assim, a política tem pessoas muito, muito preparadas. Tem. Né? Eu sei que as pessoas estão, infelizmente, né, a idade vem para todos, mas estão ficando mais experientes, e aí estão se aposentando, estão indo cuidar das suas famílias, mas estão deixando pessoas também preparadas. Sim. E o Rodrigo é uma dessas pessoas, e até hoje é um cara que eu me espelho demais. E aí eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu tentei dar o melhor de mim, me mergulhei muito na radiodifusão. Sim. Lá que foi na comissão de ciência e tecnologia, para ver como que a difusão ia ter a mudança em todo o Brasil, tanto que Sim. teve aí o analógico digital. Sim. E a gente acompanhou, entraram vários ministros lá, um dos ministros foi Gilberto Kassab, que também é outro que eu tive a oportunidade de sair do PSC, migrar para o PSD, para ver o nosso PSD ter o seu registro Sim. reconhecido como partido político. Hoje é um dos maiores partidos Sim. em nível nacional, e o Gilberto Kassab, para mim, também foi um dos grandes professores que eu tive na política, porque depois que o partido ficou fundado, eu fiquei 3 anos lá me dedicando junto ao Gilberto Kassab. Depois que foi fundado o PSD, nós tínhamos uma chapa muito pesada aqui no estado de São Paulo. Foi aí que eu saí do PSD e segui com o Rodrigo no Democratas. E no Democratas nós enfrentamos o impeachment lá da presidente Dilma Rousseff. Sim. E o Democratas foi no partido que mais enfrentou essa pauta, junto com o Caiado, junto com outros deputados, o Onyx Lorenzoni, e ali nós enfrentamos aquele momento, tanto que na votação eu era o suplente do Rodrigo, e ali o Rodrigo teve uma atitude nobre, porque eu fiquei ao lado do Rodrigo. O Rodrigo falou assim: olha, eu e o meu suplente aqui, o deputado Marcelo Aguiar, pelo bem do nosso Brasil, votamos. Que legal isso, ele puxou você junto, seu nome ele fez um voto, ele fez um voto ali duplo ali. Votou, e o meu suplente pelo nosso estado de São Paulo, nós votamos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nós votamos e vimos ali a mudança de poder, Sim. essa alternância de poder naquele momento, que aí entrou o presidente Michel Temer, que na minha opinião foram os 2 melhores anos que nós tivemos naquele momento, Flávio. Tá. Marcelo, você como um deputado federal, o que te marca mais e te deixa com muito orgulho que você falou, não, isso aqui eu fiz em Brasília, isso aqui eu deixei? O que você tem que marca você pelo momento que você passou em Brasília? Eu vejo o momento que eu passei por Brasília, a alternância de poder, porque é muito parecido com o que nós estamos vivendo nesse momento, que não estou falando que é uma alternância de poder, mas o que nós estamos vendo nesse momento
eu acho que eu nunca vi na minha vida. Sim. Eu não estou em Brasília. Sim. Mas o que eu estou vendo nesse momento é muito preocupante para a nação. Mas quando eu vi aquela alternância de poder de um ciclo que se fechava ali com a presidente Dilma e entrava um novo governo com o presidente Michel Temer, para mim foi um dos momentos mais importantes para a nação brasileira. E quando nós entregamos o Brasil com uma reforma da Previdência preparada para ser votada, porque naquele momento precisava ter uma reforma. Nós não tínhamos mais para onde ir. Sim. E precisava de uma reforma da Previdência. E aí o Michel Temer deixou pronto, junto com o nosso voto, uma Previdência preparada, porque senão nós não teríamos mais o que iria acontecer com a Previdência do nosso Brasil. Sim. E aí nós votamos e deixamos a PEC preparada para que depois o Bolsonaro apenas protocolasse ali, pegasse a PEC e os deputados novos que estavam ali votassem. E foi isso que nós entregamos para o Brasil. Então, eu acho que essas duas marcas ficam no nosso mandato que nós passamos lá naquele momento. Outro momento importante que eu tive, que fica um pouquinho, não fica tão marcado na nossa biografia, foi quando eu fiquei também responsável pelo escritório do governo do estado, que o Márcio França me enviou para Brasília. Foi outro momento de amadurecimento na minha vida pública, Flávio. Porque, mais um aprendizado. Eu saí do cenário como deputado federal e eu fiquei cuidando também, por um período, rodando as comissões, preocupado com aquilo que seria votado e o impacto que trazia na economia e também, como posso dizer assim, o impacto que trazia no nosso estado. Tanto economicamente, como também nas contas públicas. Né? Então isso foi um momento também importante, porque eu fiquei mais focado em outra área. E dentro daquilo que foi um momento da minha formação nos últimos anos que eu fiquei em Brasília, que eu me dediquei mais aos estudos. Isso foi importante para mim também. Eu pude exercer um pouquinho mais essa pauta. Isso trouxe um crescimento para mim e eu pude me dedicar um pouquinho mais. Depois que eu saí de Brasília e eu fiquei ao lado do Dr. Rodrigo aqui em São Paulo, eu pude ver, e junto com o governador Dória, eu pude ver também como que foi você montar um novo secretariado, trazendo também algumas pessoas da iniciativa privada para dentro do público. Eu pude enxergar essa mudança. Porque você também ficou aos bastidores ali. Eu fiquei ali trabalhando junto na Casa Civil. Aí eu pude também enxergar esse cenário. Eu pude ver algumas PPPs que eles fizeram aqui que foram importantes. Eu pude ver algumas empresas que eles acabaram encerrando o ciclo dessas empresas, porque o Rodrigo falava, olha, não tem motivo mais de nós estarmos com algumas empresas abertas, algumas estatais abertas no governo do estado, sendo que nós temos hoje grandes faculdades que têm aqui pessoas capacitadas para fazerem os estudos que nós precisamos, e nós mantemos na máquina pública pessoas contratadas pelo Estado e custando muito caro para nós, sendo que a gente pode diminuir esse orçamento, pagar esses profissionais e esses profissionais entregar para nós o que nós precisamos com um custo muito menor. Né? E aí ele diluiu, acabou fechando algumas estatais e essas empresas foram encerradas, como Imprensa Oficial, como algumas outras que você fecha, durante os 2 anos paga toda a dívida e depois dos outros 2 anos esse orçamento fica para o cofre do Estado. E isso entregou para o governador Tarcísio um orçamento grande, que ele teve na sua transição, um orçamento grande para poder investir no estado de São Paulo. Isso é fruto do trabalho junto com o governador Dória e junto principalmente com depois o governador Rodrigo Garcia, que entendia muito bem de economia, entendia muito bem de gestão. Então isso fez com que eu entendesse um pouquinho o tamanho do estado para que me animasse a ser deputado estadual. O próprio doutor Rodrigo falava, olha Marcelo, você tem que ser deputado estadual porque você foi vereador, você foi deputado federal, você precisa agora sair deputado estadual. E eu saí deputado estadual e está sendo um dos meus melhores mandatos,
porque eu tô visitando o prefeito que eu adoro, tô visitando o estado que eu adoro viajar, tô trabalhando na tua capital. Tô na minha capital, tenho a condição de voltar para minha cidade, também trabalhar pela minha cidade, investir agora mais de 2,5 milhões só na segurança pública, Legal. na operação delegada, comprando mais de 10 viaturas para a polícia, Legal. mais de 13 motocicletas para a polícia. Tive condição de investir agora dentro do 190, que é o nosso coração, porque depois da arma, Flávio, nós temos, depois do rádio, depois da arma nós temos o rádio. Para a gente conseguir que a população tenha a rapidez de conseguir ser atendida, seja é um 190. E nós temos 645 municípios. O monitoramento aqui por vídeo é um 190, onde nós temos ali no Barro Branco o monitoramento de todo o estado. Aquilo ali estava um pouco já ultrapassado. E o que eu fiz? Tendo a sensibilidade, sendo que a população que vai ser atendida é a população do estado de São Paulo. Eu investi, e estou investindo agora com essas emendas, na troca de todo esse monitoramento da Polícia Militar do estado de São Paulo, para que eles tenham ali condição de ter um monitoramento digital de ponta. Está inovando com tecnologia. Com tecnologia. Legal. Então, 90 agora, quando a pessoa ligar e o monitoramento está acontecendo naquelas telas que tem várias antenas espalhadas pelo estado de São Paulo todo, eles vão ter um monitoramento de ponta para conseguir atender a população o mais rápido possível. Então, eu acho que o nosso papel como deputado estadual é esse, de olhar, né, para a segurança pública com mais inovação, com mais rapidez, e é isso que eu tenho feito. Isso eu devo muito ao Guilherme Derrite, que me deu essa oportunidade de poder fazer esse trabalho junto com ele, me deu carta branca e falou, vai, faz que aqui quando o orçamento chegar eu vou ter rapidez para poder empenhar. E foi isso que eu fiz dentro do meu orçamento, dentro do trabalho que eu tenho, que o governador me deu essa oportunidade de poder trabalhar. E estou tentando fazer, junto com as minhas emendas, atender os municípios do meu estado com mais rapidez na área da saúde, na área da segurança pública, que é o que eu tenho feito, e naquilo que vocês me trazem como pleito, Fábio. Porque é bacana, porque você tem uma bagagem legal. Você veio como vereador municipal, trabalhou bastante, foi a Brasília, aprendeu muita coisa, saiu de Brasília, veio para os bastidores, ficou ali com os grandes players da política e tal, foi cada vez mais crescendo, conhecendo, preparado para ser um grande deputado estadual, como você está exercendo hoje. E aprender mais ainda, né? E aprendendo mais, né? Você tem ali, esse deputado estadual, você senta ali junto com o Barros Munhoz, que está ali tantos mandatos. Você aprende todo dia ali. Você senta ali com um Suplicy da vida. Meu Deus. Né? Que uma enciclopédia. Uma enciclopédia, né? Eu aprendo todo dia com esses homens que estão ali, que são pessoas capacitadas, né? Eu tenho o André do Prado ali, que é um amigo meu de longa data, que legal. Está mudando a cara da Assembleia Legislativa, porque está conseguindo ter a sensibilidade de atender todos, atender tanto a base, como atender também a oposição, que hoje está tendo voz dentro da Assembleia Legislativa também, porque ele entendeu que a democracia todos têm que ter ali o seu espaço e do debate democrático. Então, essas pessoas estão conseguindo trazer, principalmente o nosso presidente está conseguindo trazer uma harmonia dentro da Assembleia Legislativa. Então, para mim, tem sido algo muito positivo. Estou na Comissão de Saúde, estou na Comissão de Relações Internacionais e estou na CCJ. Acho que eu ia falar agora. A CCJ, a gente está conseguindo trazer bons debates. Essa semana aqui a gente aprovou mais de 100 projetos, mas um dos projetos foi da paternidade, da licença paternidade para o servidor público, porque eram 5 dias, só 5 dias, outros, né? Mas a gente conseguiu avançar. Como é que tá? Para 20 dias. 20 dias já? 20 dias. E no caso de mãe ausente, porque hoje em dia, né, muitos estão adotando crianças, enfim, e às vezes, né, numa oportunidade de uma ausência da mãe, ela vai ter o mesmo direito do que outros de ter 120 dias, 180 dias. É uma pauta importante também, a gente acabou passando esse projeto, agora vai para o plenário, e eu estou relatando muitos projetos, estou me dedicando muito na relatoria de vários projetos que o presidente tem passado para mim dentro da CCJ. Também está sendo um momento muito importante, Flávio. Que bacana. Tem viajado muitas prefeituras, como é que está? Está estado bastante? Como é que está, Marcelo? Tem viajado bastante, muitas prefeituras mesmo, tanto do meu partido do Podemos, como do partido do PL. Porque você trabalha para todos, né? Para todos. Você é Podemos, claro, mas você está ali, independentemente de cor, raça, partido e tal, você está ali para a população. Para todos. Tenho viajado bastante, tenho viajado muitas prefeituras, tenho pego muitos
prefeitos que estão, principalmente que passaram por essa alternância aí de pegarem novas prefeituras, prefeituras que pegaram bem, algumas outras em momentos de transição que estão num freio de arrumação ali, consertando as contas, outros que estão com algumas dívidas mais avançadas, mas estão buscando aí fazer um parcelamento dessas dívidas e vão começar a respirar só daqui uns 2 anos, mas faz parte, né? Você, quando pega uma prefeitura, você tem que ter jogo de cintura para conseguir administrar. Mas em vários sentidos aí, a gente tem tentado ajudar da melhor forma possível. E, Flávio, eu acho que analisar aí agora esse momento aí que nós estamos passando, né, de tarifaço, de ver se nesse momento agora a gente consegue ver a harmonia entre os 3 poderes, né, porque acho que esse momento é o mais crítico que nós estamos passando no nosso país, entre executivo, entre Câmara, Senado e principalmente Judiciário, porque eu sempre fui da seguinte opinião. Nós temos aqui o Thales, que trabalha com a gente aqui lá em Brasília, que está acompanhando a nossa entrevista aqui. Sim. Eu sempre achei que, pelo menos no nosso momento que eu fiquei lá 8 anos, a maioria no governo, no Congresso, sempre decidiu a pauta da casa. Certo? Nos colégios de líderes, quando nós estávamos lá na Câmara, eu sempre via lá o Rodrigo, que foi o nosso líder, o Onyx Lorenzoni, que foi o nosso líder, o ACM Neto, que foi o nosso líder no Democratas. A gente viu sempre que a maioria no Congresso, quando se juntava no colégio de líderes, pegava a pauta e o colégio de líderes decidia, junto com o presidente da casa, o que iria ser pautado. E ao longo dos últimos meses no Congresso, na Câmara dos Deputados, nós não temos visto o colégio de líderes, parece que, tomar decisões. Sim. E o mais importante é ver o colégio de líderes decidir o que vai ser pautado na casa. Independente se vai ser anistia, independente se vai ser a decisão do IOF. Nós vimos agora a decisão do IOF ser pautado, nós vimos 500 e poucos deputados votarem, a maioria decidiu, né, a decisão que derrubaria o decreto, e depois, numa decisão monocrática, vamos dizer assim, o STF acaba se entendendo que iria voltar o IOF. Então, uma decisão regulatória que um órgão que é para ser regulatório, de repente você aumenta uma carga tributária. Eu acho que a gente não aguenta mais uma carga tributária. O empresário no país, aquele que toca a locomotiva do nosso país, não cabe mais uma carga tributária. Não tem como, vai fechar a porta se ficar assim. Né? Como que fica o emprego do nosso país? Então, é uma situação muito complexa. Eu estava vendo agora os grandes homens do país estão sentando. É humilhante você. Não é humilhante, porque a arrogância precede a queda. Exatamente. Mas aquele que se humilha no sentido, de repente, da palavra, mas aquele que tem humildade para entender que, olha, eu vou pegar um avião aqui e vou até lá enfrentar um problema de frente, ele às vezes sai com uma vitória muito maior do que um problema. Sim. E você vê que o momento, eu não vou lá para conversar sobre uma situação do país, onde nós temos milhões de brasileiros passando por um problema seríssimo, economicamente falando. É muito difícil a gente compreender isso. Então eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, o Congresso precisa ter um colégio de líderes, onde o colégio de líderes, que a maioria paute a decisão que vai ser votada diariamente no Congresso Nacional, ponto. Aquilo que vem do governo, o colégio de líderes também vai decidir. Sim. E o papel do maestro ali, que está como presidente da casa, é pautar ou não pautar. Sim. Aí sim, acabou. Prerrogativa do presidente. Acabou. Mas o colégio de líderes que decide. Outra coisa, não dá mais para nós termos um Supremo Tribunal Federal decidindo as pautas do nosso país. Que tem que ser os deputados, os senadores, e eles estão querendo fazer uma coisa que não é com eles. Não tem mais, não dá mais, não cabe isso mais, infelizmente, na democracia do nosso país. Ponto número 2. E chegou um momento que eu acho que nós precisamos ser mais humildes e pegar aqui e sentar com... Eu vejo o nosso vice-governador, Geraldo Alckmin, que é um homem tão inteligente, sim, que tocou aqui o nosso governo aqui do estado durante tantos anos.
tá na hora, já que o presidente deu carta branca para ele, pega um avião aqui, vai para lá, enfrenta, nem que ficar um mês nos Estados Unidos, mas vai e senta com quem tem que sentar e se discute a situação do nosso Brasil. Sim. Porque, é humilhante? Não é humilhante, não. Humilhante é ficar o que nós agora vai entrar. É o que tá vivendo. Agora vai entrar o tarifaço, 50%. Isso se não vier sanções piores ainda. Né? Porque se a gente for tirado do sistema financeiro, aí a coisa fica pior ainda para o nosso Brasil. E eu acho que se a gente começar a tomar uma decisão, quem sabe as sanções que já foram dadas começam até a serem retiradas, sim, até para quem foi colocado dentro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Eu acredito muito nisso, né? Dizendo que as grandes narrativas que foram colocadas ao longo desses últimos meses é o que foi fazendo com que os Estados Unidos fossem também, dentro do seu olhar, falando, nós temos que tomar uma decisão, porque pelo que foi sendo dito, o Brasil, pelo que foi falado, é o que foi fazendo os Estados Unidos também endurecendo com o Brasil. Sim. Então, na minha concepção é isso, Flávio. Porque é muita vaidade e ego de líderes que tá chegando a esse ponto, né? Mas, Marcelo, voltando a São Paulo, onde você está atuando muito bem aí, eu te sigo nas redes sociais, eu vejo o que você está fazendo. Como é que você viu a diferença lá de Brasília e você tá aqui prestando serviço à população na capital, onde você nasceu? Flávio, é muito bom quando você chega e pega um governo com suas contas organizadas, com um orçamento em dia, com um Estado com os seus problemas não totalmente resolvidos, mas sim, 80% sim, dos problemas resolvidos, e com um governador atualmente técnico, sim, que todo mundo falava, o governador não é político. Olha, se ele não é político, ele aprendeu muito rápido, né? Porque o governador Tarcísio aprendeu a ser político muito rápido. Muito rápido, né? E um bom político. E a grande virtude do governador Tarcísio é que ele não negociou a máquina pública. O governador Tarcísio, ele não negociou e não loteou seus grandes cargos, não loteou seus grandes cargos, e por isso eu tenho que aplaudir o governador Tarcísio, sim, porque ele não fez da máquina pública do nosso estado uma negociação, uma negociata, e por isso que eu faço parte desse governo e me orgulho muito, porque a gente usa o nosso gabinete com os nossos quadros técnicos, e eu tenho feito isso no meu gabinete, que é um quadro técnico. Tem um quadro técnico do terceiro setor, tem um quadro técnico para a área da saúde, tem um quadro técnico para atender realmente aquilo que são os anseios da nossa população. E o governador Tarcísio tem um governo organizado. Ele tirou do papel o problema que nós tínhamos lá na Baixada, que era o nosso túnel ali do Guarujá, que sim, a gente tinha que tirar do papel e começar as obras, e licitar e fazer a PPP. Ele fez o que tinha que ser feito, daqui a pouco vai começar, já está começando as obras. Ele tinha que resolver o problema de algumas expansões do metrô, e isso está andando, não importa se vai ficar em 2031 ou se vai ficar pronto um pouquinho mais para frente, mas se ele fosse um homem imediatista, olhando apenas o seu lado político, ele ia fazer só as obras que fosse dar visibilidade agora. Mas se ele vai ficar aqui, ou se ele não vai ficar, ou se ele vai continuar como governador, ele olha para o futuro, ele olha para frente, que era o que ele fazia quando ele era sim, ministro da infraestrutura. Exatamente. Então ele está fazendo o trabalho pensando no futuro. Então ele olha para o estado de São Paulo e ele fala assim, eu quero entregar um estado pronto e preparado para que, se daqui 5 anos uma obra vai ficar pronta, ninguém mais vai mexer nessa obra. A obra está preparada para ter começo, meio e fim, sim, que é como o antigo governador, quando assumiu o Rodrigo Garcia, também tinha a mesma visão. Sim. Então o governador Tarcísio, eu olho o estado assim que fica mais fácil de você poder trabalhar. As nossas emendas estão saindo dentro de um cronograma, não vejo ninguém ali. Eu sei que o deputado ele tem muita vontade de que as suas emendas sejam pagas rapidamente, mas as nossas emendas estão sendo pagas dentro da sua velocidade normal. E nós estamos começando, eu sempre falo, olha, a gente tem que conseguir, eu chego numa prefeitura, eu falo, prefeito, eu quero atender a população dentro daquilo que, se possível, com
o programa do teu governo. Sim. Porque se eu atender a população que eu quero, dentro do programa do seu governo, eu estou atendendo a população e estou atendendo o senhor também, que é o programa do teu governo. Porque daí eu estou fazendo uma pauta positiva. Legal. O seu governo, dentro do seu programa, eu estou suprindo aqui a necessidade do seu governo, não só uma pauta política minha, vai ser uma pauta política do programa de governo. E aí a gente está conseguindo avançar e eu levo para o governador olha e fala, realmente isso aqui está tecnicamente sendo bem atendido, e aí eu tenho o governador trabalhando também junto comigo, porque daí eu estou atendendo o prefeito e o governador vê que a minha pauta está atendendo também um anseio da própria maneira que ele está querendo trabalhar, que é tecnicamente. E aí não tem como não atender, Flávio. Sim. Estamos indo quase já para o final. Marcelo, como é que está hoje as suas pautas e os seus projetos? O que você está fazendo? Qual o desejo de você fazer daqui para frente? Como é que está aí hoje você? Eu tenho olhado agora para esse próximo semestre, trabalhando um pouco dentro de um programa de uma energia limpa para a cidade de São Paulo, que eu acho que é uma pauta muito positiva e que eu acho que dentro da cidade de São Paulo, que nós temos aí, não só da cidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo, mas principalmente na cidade de São Paulo, que nós vemos aí um avanço muito grande e uma entrada de um mercado, não só das grandes montadoras de carro nacionais e das outras que estão entrando aqui, me dando a oportunidade de ter uma grande competitividade, de você sair um pouquinho de carro a combustão apenas e ter um pouquinho de carros elétricos. Sim. Eu apresentei um projeto que nós tínhamos uma grande dificuldade das imobiliárias, da parte imobiliária num todo, de muitos prédios que tinham situações que não tinham condições de ter o seu ponto. E as pessoas queriam ter a oportunidade de ter um carro elétrico para poder trazer uma energia limpa para a cidade de São Paulo. Sim. Então eu conversei com algumas pessoas e eu falei, olha, vamos tentar sair um pouquinho de trazer um prejuízo para esse prédio que não vai ter uma parte elétrica adequada. E vamos ver uma forma de montar um projeto que a gente consiga deixar mais na mão do bombeiro para ter um projeto que venha uma autorização do bombeiro, não mexa nessa parte dos condomínios, e os condomínios, depois da autorização pronta do bombeiro, com um projeto à parte, a gente consiga atender a demanda. Implantar. E aí a gente conseguiu não esbarrar em nenhuma dificuldade, ficou totalmente dentro da constitucionalidade. Esse projeto já andou muito bem dentro da casa. Legal. Por mais que o governo tenha caminhado também dentro de um projeto do governo, eu quero ver se a gente consegue casar essas duas coisas e aprovar agora nesses próximos dias. Sim. E eu vejo que isso vai caminhar. E também eu tenho trabalhado um outro projeto, que é a situação da contaminação das águas que nós temos, principalmente que isso esbarra na Sabesp, que é um problema do nosso óleo vegetal, Flávio. É mesmo? Você sabe que você na sua casa você usa o seu óleo vegetal e você não descarta isso num recipiente adequado, até porque não tem. Nós nunca debatemos isso. Né? E aí nós temos os restaurantes, nós temos os shopping centers, nós temos vários lugares que algumas pessoas ainda fazem essa coleta, mas é muito pequeno. Então eu tenho tido uma preocupação muito grande, porque essa contaminação que vai para os rios, vai para o ralo, ela contamina. Tá? E a descontaminação disso traz um prejuízo muito grande, principalmente para a Sabesp, uma descontaminação muito grande bolso do bolso do consumidor. Então eu tenho falado muito isso com a minha parte técnica para a gente trazer uma agenda positiva, para que isso de forma até antecipada a gente crie uma agenda positiva de conscientização para o povo brasileiro, principalmente do nosso estado, e também dos comerciantes, e que depois a gente vai trazer alguns benefícios para eles dentro desse projeto, para que a gente consiga trazer um impacto menor. Isso vai trazer vai diminuir esse prejuízo que nós temos para poder descontaminar. Sim. E aí a gente vai criar também, lógico que uma agenda muito positiva para que essas pessoas tenham essa coleta antecipada. E é óbvio que isso aí se torna reciclável. Sim. É uma frente de trabalho muito grande para novos empreendedores, Flávio. Sim. E eu acho que é um trabalho que, dentro desses próximos 6 meses, a gente consegue
resolver aprovar e criar um trabalho muito positivo dessa coleta do óleo vegetal. Sim. E trazer aí uns benefícios para os comerciantes e principalmente para grandes edifícios, grandes prédios, grandes condomínios, para que eles tenham a conscientização dessa coleta. Além da contaminação, muito positiva. O esgoto, entope, uma coisa... Você não sabe o que acontece dentro de um grande edifício quando você joga e todo mundo joga. Sim, sim. Tá? Então isso vai ser muito bacana. Eu vou me debruçar em cima disso nesse próximo semestre. Que legal. Marcelo, estamos chegando ao final e... Conte com a Com Brasil TV, o programa Com Brasil Business, sempre que você precisar. A porta está escancarada, estamos à disposição que você precisar, sempre. Deixe suas considerações finais, fala o que você quiser, fique à vontade. Flávio, eu que agradeço. Você que está nos assistindo, muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa, junto com o Flávio, com o Brasil Business. Se possível, se puder me acompanhar na minha rede social, Marcelo Aguiar Oficial, no Instagram, Marcelo Aguiar Oficial também, no Facebook. E te falar aqui agora, dia 25 de agosto, eu vou estar gravando um projeto. Aí eu vou falar de um outro projeto, que é um projeto musical. Eu vou estar gravando um projeto musical na maior feira agropecuária do Brasil, que é a Festa do Peão de Barretos, que é a maior festa internacional reconhecida no Brasil, com um repertório de toda a minha carreira. Depois de ser muito cobrado, eu vou fazer um resgate de 30 anos de música. E esses 30 anos de música, nós vamos regravar todas as músicas que eu cantei na minha vida, que são músicas que vai contar o meu testemunho de vida, do início que eu comecei lá de 1990 até agora no ano de 2025. Vai ser muito bacana porque eu vou trazer uma viagem no tempo e lógico que vai ter uma locução, vai ter vídeos, vai ter participações de feats, de cantores até que marcaram a minha vida e vão me agraciar participando desse DVD, e depois eu vou trazer, lógico que todo esse material, conhecimento de todos vocês. Vai ser muito legal. Estejam aí orando por esse projeto, orando por esse trabalho. Espero que vocês compreendam esse trabalho todo, porque vai ser para deixar registrado para gerações futuras, porque nós vamos resgatar cultura da música popular brasileira, cultura da minha história e cultura da música gospel, que marcou a minha vida e que com certeza vai marcar e edificar a vida de muitas pessoas. Que Deus possa te abençoar, que você possa orar pelo nosso Brasil, por esse momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter um futuro melhor para as nossas crianças e para essa nova geração. Deus abençoe. Obrigado, Flávio, obrigado a toda a produção, toda a equipe desse canal tão maravilhoso aqui e do programa Brasil Business. Você profetizou muito na sua vida, né? Me dá poder de filho. E Deus te deu esse poder. Amém. Desde lá de trás. Eu lembro que final dos anos 90 para 2000, eu ouvia muito Me Dá Poder de Filho até hoje, que é uma música que marca muito a minha vida. Claro. E é o que Deus tem feito na sua vida. Tem lhe dado o poder de ser um Neemias. Amém. Que reconstrói aquilo em 52 dias. Amém, né? Flávio. Porque eu também sou um servo de Deus e nós somos dependentes dele. Somos falhos, fracos, errantes. Sim. Reconhecemos nossos erros e sabemos que somos dependentes dele. Verdade, Flávio. Seja bem-vindo sempre, esteja conosco, conte com o que precisar aqui com a gente, Flávio. Tá bom? Muito obrigado. Isso aí. É isso aí. Você acabou de ver Marcelo Aguiar, deputado estadual, foi federal, foi vereador, com uma grande bagagem. Um homem de Deus, um grande amigo, um parceiro, que saiu lá da Zona Leste, Vila Formosa, mas Deus fez ele atravessar, viajar o Brasil, o mundo e ser esse grande político, homem de Deus, que Deus deu o poder de filho a ele. Fique conosco com o Brasil Business. Um abraço. Tchau, tchau. Brasil Business, com Flávio Navarro. Me chamo João Carlos Pestana, sou fundador da consultora JCP, sou engenheiro civil há mais de 28 anos. Nesse longo tempo, adquirimos muita experiência, muita qualidade, muito know-how no ramo de construção civil, tanto na área industrial como na área imobiliária. Em 10 anos de história, a consultora JCP construiu mais do que projetos.
Construímos confiança, qualidade e parcerias sólidas, fazendo ampliações, obras com qualidade, segurança, prazo e custo. Entre em contato conosco para o sucesso do seu próximo projeto. Eu sou Natália Pestana, eu sou dona aqui da Pestana Clínica Integrativa e vim contar algumas novidades para vocês. Além de um novo nome e um novo logo, temos novos parceiros conosco. No nosso time médico entrou mais uma especialidade para agregar e deixar o seu atendimento mais completo. Agora temos um endocrinologista aqui conosco. E também somos parceiros do Laboratório AOC. Então vocês podem estar colhendo conosco seus exames de sangue, exames de urina. Para as mamães que querem descobrir se são menino ou menina, temos a sexagem fetal também aqui conosco. E temos muito mais novidades para o ano de 2025, que eu vou deixar em segredo para você estar nos acompanhando nas redes sociais e descobrir quais são. Sejam muito bem-vindos à nova clínica.